estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas da área de Ciências Humanas, que conta agora com a participação dos professores de Geografia, o Joelton Carneiro e o Antônio Ferreira. Seja bem-vindo, professor Joelton. Muito obrigado. Antes da gente passar para as nossas questões, vamos relembrar mais algumas aulas de Geografia de hoje. Professor Joelton, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente que os alunos viram no 8º e 9º ano de hoje. No 8º ano, a gente passou por uma aula muito bacana, que investigamos os processos de urbanização na América Latina, a gentrificação e o que isso causa, de onde é que a gente partiu e onde é que a gente está hoje. E no 9º ano, os processos industriais na Europa. Quais foram as consequências da industrialização europeia que refletiram no estágio de industrialização que a gente está hoje, sobretudo no continente americano? Obrigada, professor Joelton. Agora que já relembramos as aulas do professor Joelton, vamos voltar para as nossas questões? Vamos lá? E a nossa primeira questão desse último bloco é para você, professor Antônio. Se o rio Amazonas é o maior em volume e extensão do mundo, por que ele não é o rio com maior produção hidrelétrica do Brasil? Vamos lá. Quando falo de produção hidrelétrica, nós estamos falando de rios que possuem uma capacidade de gerar muita energia através das usinas. E é bom lembrar que os rios, de planalto são os rios ideais para a instalação de uma usina hidrelétrica. Por quê? Porque o relevo facilita a implantação. Além disso, a área que será alagada, a área que vai criar ali o lago para gerar a força para a água passar na usina, vai ser menor. No caso do rio Amazonas, ele é um rio de planície. Ou seja, ele é um rio de uma área mais plana, é um rio que ele vai ter curvas, nós falamos que ele é um rio que serpenteia, que vai fazendo curvas para ganhar velocidade. Então, construir uma usina num rio de planalto, ou num relevo de planície, gera um custo muito alto, porque, primeiro, você vai ter que fazer uma usina, uma barreira gigantesca para essa usina. E segundo, a área que você vai alagar vai ser enorme, o que vai gerar um prejuízo à biodiversidade muito grande. Então, mesmo o rio Amazonas sendo um rio, um dos maiores rios do mundo, ele não tem esse potencial hidrelétrico por causa disso, por causa do relevo aonde ele está presente, que no caso é um relevo de planície, tá bom? Obrigada, professor Antônio. Nossa próxima dúvida, nossa próxima questão é sobre a aula do 8º ano. Professor Joelton, qual a diferença entre o setor primário e os outros setores? Legal e pertinente essa pergunta, porque o setor primário ele é o setor base, é o setor que subsidia a existência dos outros setores. Então é no setor primário que a gente vai ter a agricultura, pecuária, a caça, a coleta e os demais tipos de extrativismo. Então, esse setor, que é o setor inicial, ele subsidia tantas outras atividades. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é do 7º ano. O Cerrado pode ser considerado como a savana brasileira, professor Antônio? Bom, o Cerrado, alguns estudiosos chamam o Cerrado e a savana como vegetações primas, Por quê? Porque elas possuem uma característica bem parecida. Que característica seria essa? Possui uma vegetação rasteira, nós chamamos de herbáceas, e possui a presença de arbustos e árvores esparçadas dentro do território. Tá? Qual que é a grande diferença? A diferença, no caso, seria os animais. Os animais que estão no continente africano, eles não estão presentes no continente sul-americano. Tá? Então, por causa das suas características vegetais, suas características naturais, tanto o cerrado quanto a savana são próximos. Então, nós podemos dizer sim que o cerrado pode ser considerado como a savana brasileira. Professor Joelton, quer complementar? Na verdade, não é complementar, é o agradecimento ao professor Antônio e pensar que as pessoas pensam que no continente africano, o continente africano é uma grande savana. Se você pega a parte norte da África, as pessoas acham que tem leão, girafa, gnu na parte norte, e na parte sul a mesma coisa. Então eles tomam o continente africano como essa continuidade, e quando a savana é uma parte considerável do território africano, mas na parte central. E uma pergunta dentro da pergunta. Professor, já sentiu vontade de trocar, de passar a savana africana para cá
e levar o nosso cerrado para lá, porque parece que é injusto quando você pensa em savana e cerrado, que são vegetações muito semelhantes, mas eles ficaram com a melhor parte dos animais, assim, eles ficaram com as girafas, eles ficaram com os elefantes, eles ficaram com os gorilas. Bom, eu, como um explorador do território, eu não quero essa troca, não, porque eu não vou ter oportunidade de ir lá para o outro continente, né, e conhecer, ter essa possibilidade, né, cara? Mas sim, eu vejo, eles tiveram, né, eles têm essa vantagem de ter essa diversidade de animais, mas nossos animais do Cerrado também, eles não ficam para trás, não, cara. Nós temos os animais aqui, eu não vou adentrar no conceito dos animais, porque parte de animal eu deixo para os biólogos, né, eles são melhores do que eu para estar falando, mas nós temos alguns animais aqui que são super interessantes. O pessoal gosta do tigre, eu gosto da onça pintada, né? Eu gosto muito do tatu, eu gosto muito do bicho preguiça, então cada um cada um no seu quadrado, como eu falo, né? Tá bom, até porque não tira a oportunidade de a gente conhecer outros ambientes, outros locais. Outras culturas também, né? Com certeza. Vamos para a próxima. Professor Joelton, por que a coleta é uma atividade econômica? Porque em algumas situações, essa é uma pergunta muito, muito pertinente, porque em algumas situações a coleta, ela subsidia as famílias. Eu tive uma vez com um grupo de alunos na SEASA, e a gente conversando com alguns distribuidores lá, tinha um questionário para os meninos preencherem, e qual é o tamanho da sua lavoura, qual que é a sua colheita semanal, e um menino chegou perto de mim uma vez e disse, olha, a gente não conseguiu preencher, porque aquele moço ali diz que ele não tem lavoura, que ele não faz colheita. E aí fomos até a pessoa para perguntar o que estava acontecendo, como é que era. Ele disse, não, eu vou coletar, eu ando nos terrenos aí, eu ando nas fazendas vazias e vou pegando o que tem no chão, coloco em caixotes e trago aqui para a SEASA para vender. Então, em algumas situações, em parte de algumas sociedades rurais, a coleta ela pode ser uma forma de subsistência, e a coleta é algo que as pessoas têm como atividade econômica e muito importante. Ótimo, professor, obrigada. A nossa próxima questão é do 6º ano. Por que o Rio São Francisco é denominado como Rio de Integração Nacional? Vamos lá. É importante pensarmos que as principais bacias hidrográficas do Brasil possuem nascentes ou possuem algum pedaço do seu território em outros países. Tá? Já no caso do São Francisco, as suas nascentes, o seu território, né, a sua bacia, ela passa por todo o território nacional. Então ela nasce em Minas Gerais, ou seja, nasce no Sudeste, e vai caminhando para o Nordeste, passando pela Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, pedacinho do Centro-Oeste ali, que ela também tem nascentes que vêm do Centro-Oeste, vem da região de Brasília, pedacinho de Goiás, tá? Então ela é chamada de integração nacional por quê? Porque ela consegue passar por todo o território, por todo não, mas por uma boa parte do território nacional e por duas regiões, né, super importantes, que é a região Sudeste e a Nordeste. Além disso, um outro aspecto importante é que foi através do São Francisco, né, dessa bacia, que virou um corredor de acesso à parte central do território durante o processo de exploração. E além disso, né, num processo mais recente, o Rio São Francisco, né, as águas do São Francisco são utilizadas para abastecer rios intermitentes da região Nordeste, devido ao seu volume de água, através de um projeto, né, esse projeto do governo federal que leva essa água para esses rios que não têm água durante o ano todo e acaba conseguindo acessar essa água para ajudar na produção agrícola e no abastecimento dessas cidades. Excelente. A nossa próxima questão é do 8º ano. As atividades do setor primário são rurais. Existem atividades somente do meio urbano? Pergunta muito boa. As atividades do setor primário são rurais. Existe atividade somente no meio urbano? A gente precisa dar uma adaptada nessa pergunta, porque não é sempre assim. As atividades do setor primário não são só atividades rurais. É interessante pensar que a mineração é uma atividade importante, sobretudo aqui no nosso estado, e ela não é diretamente uma atividade rural.
outras atividades, elas são muito mais comuns no ambiente urbano. Por exemplo, a transformação ou a indústria. Mas agora, século XXI, a gente já fala de agroindústria como algo muito mais comum. Então perceba que os setores, eles vão se integrando, eles fazem uma longa tira de integração, mas em um determinado momento, nesse momento da história, os setores eles vão se sobrepondo e muitas vezes se confundindo. Então não dá para dizer que a atividade do setor primário é rural e nem dizer que o meio urbano ele abriga todas as atividades. Pensa, por exemplo, a J.K., autora do Harry Potter, que num determinado momento para escrever, a escrita não é uma atividade do setor internário, ela vai para uma fazenda para terminar o livro, para terminar a obra. Então, é uma atividade de um setor que é praticamente urbano, mas que é desenvolvida, às vezes, num ambiente rural. Então, não dá para cravar que uma coisa é só do ambiente urbano ou só do ambiente rural. Ok, obrigada, professor. Nossa próxima dúvida também é para você. Explique a formação da América Andina e quais os benefícios desses países. Ótimo. Os países eles vão promovendo associações. E num determinado momento da nossa história, os países cortados pela Cordilheira dos Andes, eles se juntam, eles se vinculam numa agremiação, num agrupamento de países para promover e para celebrar pactos econômicos e sociais para a melhoria das condições ali daqueles países. Eu acho que a América Andina, a parte da América do Sul cortada pela Cordilheira dos Andes, se vincula por essas características de similaridade mesmo. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é para o professor Antônio. Qual a relação da bacia hidrográfica do Paraná com os países vizinhos, Argentina, Uruguai e Paraguai? Vamos lá. A bacia hidrográfica do Paraná, ela, junto com a bacia do Paraguai, né, fazem parte, né, de uma bacia hidrográfica maior, uma bacia hidrográfica binacional ou trinacional, chamada Bacia do Rio da Prata ou Rio da Plata, tá? Então, quando nós falamos a bacia do Rio Paraná, ela é uma importante bacia que é um afluente desse rio, né, Rio da Prata, que passa pelo Paraguai, que passa pela Argentina e passa pelo Uruguai. Ou seja, é um rio que nasce no Brasil, porém abastece um rio que passa nos seus países vizinhos, ou seja, é um rio internacional, né? Tem águas internacionais, por isso a sua importância dentro do cenário sul do nosso continente. Excelente, professor Antônio. Professor Joelto, existe relação entre a paisagem dos Andes e a economia? Muita relação. A relação ela é muito grande, em vários aspectos até da economia. O professor Antônio estava falando brilhantemente sobre rios internacionais, que nascem num determinado lugar e cortam ali, não respeitam fronteiras dos países ou delimitam fronteiras de países. O rio Amazonas, por exemplo, ele nasce no derretimento das neves da Cordilheira dos Andes, que fica fora do Brasil. Então, e veja a importância do rio, a importância econômica do rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, para a nossa economia brasileira. Para além disso, outras atividades como o turismo, por exemplo. Muitos de nós saem daqui do Brasil e vão para o Chile para viver uma experiência de neve no Vale Nevado, ou as pessoas vão para a Argentina, as pessoas querem Bariloche. Então, o turismo também é uma atividade muito importante. Para além disso, a agricultura, que é praticada ali na Cordilheira dos Andes. Então, os Andes são muito importantes no que se refere à economia. Excelente, professor Joelto, obrigada. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas da área de Ciências Humanas. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E se você ainda não fez o download do seu PET-7, eu quero lembrar
também que não só ele, como todos os outros, estão disponíveis gratuitamente no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Lembrando que todas as nossas aulas ficam disponíveis nas plataformas digitais para você assistir aí quantas vezes e quando quiser. Agradeço a presença dos nossos professores, intérpretes livres que estiveram hoje com a gente e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!